Bom dia a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus estejam aqui conosco. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré e do seu Centro de Estudos Rita de Cássia para nós realizarmos mais uma palestra onde faremos reflexões sobre questões importantes à luz da doutrina espírita. Meu nome é Paulo Genovez e eu sou o trabalhador da casa. Porém, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu convido a todos a fazermos uma prece para nos proporcionar a conexão com a espiritualidade maior. Então, vamos assim, relaxando o corpo, serenando a mente. Vamos nos desligando das questões do dia a dia, procurando concentrar a atenção somente no momento presente. E assim, elevando os nossos pensamentos, vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus, visualizando sua figura iluminada, com seu semblante sereno e amoroso, presente aqui conosco. E vamos dizendo: Mestre Jesus, abençoa esta nossa reunião, nos envolvendo em sua luz, em sua paz, em seu amor, em seu carinho, em sua proteção. E nos auxilie na compreensão e na prática do teu Evangelho, para que consigamos nos aproximar cada vez mais de ti e de Deus nosso Pai. E assim, com gratidão no coração e com a permissão dos espíritos amigos ligados ao Rita de Cássia, que coordenam este nosso trabalho, iniciamos a reunião de estudos desta manhã. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. O tema da palestra de hoje é fazer o bem sem ostentação. E aqui nós vamos fazer uma reflexão, mais uma vez, à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, sobre os objetivos e recompensas daqueles que buscam fazer o bem. E ela está baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, no capítulo 13, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nós vamos abordar especificamente os itens de 1 a 4, que estão reunidos sob o subtítulo Fazer o bem sem ostentação. Então, para iniciarmos, nós vamos fazer a leitura da primeira passagem evangélica que aparece logo no início do capítulo. Ela é uma passagem de Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, e são palavras de Jesus. Jesus diz assim: Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Muito bem. Fazer o bem sem ostentação significa fazer o bem sem que os outros saibam, sem mostrar aos outros propositadamente aquilo que está se fazendo, sem fazer propaganda. E essa ostentação, ela faz parte, na realidade, de um conjunto maior de atitudes relacionadas à prática do bem, cujo foco principal daquele que está praticando esse bem é ele mesmo, e não aquele que recebe o bem praticado. E isso, esse comportamento, ele advém do egoísmo que ainda está muito enraizado no ser humano, e também da sua ignorância sobre as leis divinas que regem a vida. Para nós entendermos melhor essa questão, nós vamos analisar, primeiramente, mais a fundo, o significado de ser um verdadeiro altruísta. E quais são as consequências naturais daquela pessoa, daquele espírito que é um verdadeiro altruísta. Então vamos lá. Altruísta, no seu significado mais puro, no seu significado mais profundo, é aquele que se doa em benefício do outro, em detrimento de si mesmo. Então, o seu objetivo é auxiliar o outro
claro que dentro das suas próprias possibilidades, né, naquilo que esse outro realmente esteja necessitando. E que, sem o auxílio e por si só, essa pessoa ela não teria condições de encontrar alívio sucumbindo diante das suas próprias dificuldades. Não é, portanto, meus amigos, é fazer o trabalho do outro, fazer por ele aquilo que ele teria condições de realizar por si mesmo. Não é trazer para si, né, o problema do outro, nem carregar o outro nas costas, por exemplo, estimulando a inércia dele. É, na realidade, aliviá-lo, mesmo que num breve momento, mesmo que de forma temporária, do seu sofrimento, quando ele é incapaz de agir, realmente, verdadeiramente incapaz de agir, de encontrar, incapaz, né, de encontrar uma solução adequada para os seus próprios problemas. Quando nós falamos também em detrimento de si mesmo, aqui não significa prejudicar-se de maneira contundente para melhorar a condição do outro. Não é anular-se pelo outro, não é fazer algum esforço ou sacrifício, seja de tempo, seja de dinheiro, que em condições normais seria usado para si mesmo, por conta de alguma necessidade própria que a gente esteja sentindo. Então eu vou fazer pelo outro algum sacrifício. Eu poderia usar esse tempo, esse dinheiro para fazer alguma coisa para mim que na verdade eu preciso. Mas eu posso abrir mão temporariamente e decidir que eu vou usar isso para ajudar o próximo. Então, ser altruísta significa usar a empatia, colocar-se no lugar do outro e aí perceber as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus sofrimentos. E assim compreender que o seu sacrifício para auxiliar esse necessitado, embora ele possa proporcionar algum transtorno, alguma falta, né, para quem está fazendo esse auxílio, será muito menos impactante para a sua própria vida do que o impacto para a vida do outro, esse outro necessitado, caso ele não receba aquilo que ele necessita. Ou seja, o meu sacrifício pode me gerar um transtorno, mas ele é muito pequeno diante do transtorno que aquela pessoa que precisa ser ajudada está passando. É assim, por exemplo, né? Eu tenho muitos problemas e dificuldades pessoais para resolver, todos nós temos, né? Vários. Mas eu vou deixá-los um pouco de lado, mesmo que isso me gere ou me traga alguns transtornos, para auxiliar essa outra pessoa que está com um problema maior que o meu. Maior frente às próprias condições dessa pessoa. Porque ela pode ser pequeno para mim, mas para ela é muito grande. E aí eu vou abrir mão desses meus problemas por enquanto, vou ajudar essa pessoa e depois eu corro atrás das minhas questões. Dou um jeito, porque eu percebo que aquela pessoa está muito necessitada. Então significa, né, ser um altruísta, priorizar as ações, deixando de lado o egoísmo. É priorizar o que você vai fazer em função do todo, e não só de si mesmo. É procurar o bem comum, e não ficar focado só no próprio bem. E a pureza desse conceito, né, ele passa necessariamente por um sacrifício próprio que ele é real, ele é verdadeiro. Mesmo que ele seja pequeno diante dos olhos dos outros, dos olhos do mundo, esse sacrifício é real para a pessoa que quer ajudar o outro. Né? Não é uma coisa que ela faz e ela nem percebe, não. Ela se sacrifica por isso. E também esse conceito puro, ele passa por não se buscar ou não esperar nada em troca. Tem mesmo reconhecimento por aquela própria pessoa que esteja recebendo o seu auxílio. Não quero esperar nada. Não quero esperar notoriedade, não quero ser visto e não quero também ter qualquer tipo de ganho pessoal. Porque o foco do altruísta é auxiliar no alívio do sofrimento alheio, por compreender o quão necessário é esse auxílio para esse outro que está sofrendo. Não diz respeito, portanto, a qualquer benefício, a procurar qualquer benefício pessoal, seja ele qual for.
Então é buscar sempre a questão do outro. A minha fica de lado por enquanto. Porém, quando na caridade o objetivo da pessoa que está fazendo, que está ajudando o outro, é promover o bem dessa outra pessoa e somente o bem dessa outra pessoa, aquele que pratica esse bem, ele recebe um retorno. Ele recebe um ganho que ele não estava buscando, mas que a justiça divina proporciona a ele pelo seu mérito. Ele recebe um sentimento de mais pura satisfação, de mais pura alegria invadindo o seu ser, por ver aquela pessoa bem. E não por eu ter feito aquele trabalho, mas por ela estar bem. E isso vem e invade o meu ser. Essa é uma recompensa de Deus como consequência do objetivo de se praticar o bem pelo bem, de se doar pelo outro. E essa recompensa é interessante. Ela não viria dessa forma pura, verdadeira, profunda, né? Esse sentimento realmente que nos faz bem, não viria caso o objetivo da pessoa que estivesse praticando esse bem, fazendo essa caridade, fosse a conquista da própria recompensa. Quando a prática do bem é apenas um meio para chegar até lá. Eu quero sentir uma felicidade pura, eu quero sentir uma alegria pura, eu quero sentir uma grande satisfação. Então eu sei que se eu fizer o bem eu vou sentir. Então eu vou lá, mas buscando, pensando em mim, eu vou buscar essa satisfação. E o outro apenas um caminho para chegar lá. A gente pode até sentir, mas não é a mesma coisa. Que a gente não está pensando em nós mesmos naquele momento. Nós vamos fazer para aquela pessoa. E aí sim, por não estar esperando por isso, é que nós recebemos. Essa satisfação e essa alegria puras, verdadeiras, elas surgem, portanto, como uma consequência da caridade. E não como um objetivo a ser atingido por meio da caridade. Essa é a grande diferença. Vamos agora estudar o contraponto do altruísmo, né, que é o egoísmo. O que acontece para a pessoa que tem ainda o egoísmo enraizado, quando ela está praticando o bem e utiliza isso para alimentar esse egoísmo? Muitos, né, procuram praticar o bem, procuram auxiliar o outro, tendo como objetivo principal um retorno, algum ganho pessoal. Mesmo que muitas vezes esse objetivo, esse ganho, ele seja inconsciente. Nesse caso, pode haver ou não algum sacrifício pessoal por parte daquele que está querendo auxiliar. Ele pode até se sacrificar mesmo. Mas o seu retorno, o seu ganho, conforme o seu entendimento, conforme a sua maneira de enxergar as coisas, lhe compensa, lhe será superior. Ou seja, ele pensa que eu vou fazer esse sacrifício, mas como eu quero atingir aquela felicidade, ou aquele sentimento, ou outras questões que a gente vai discutir daqui a pouco, compensa esse sacrifício. E aí eu vou me sentir bem. Então é melhor para mim, né, fazer esse sacrifício, porque depois eu vou me sentir melhor. Então eu estou pensando quem? Na outra pessoa? Não. Eu estou pensando em mim mesmo. E, portanto, né, esse comportamento ele não tem nada a ver com o altruísmo puro, conforme a gente abordou até aqui, né, até esse momento. Ele é, na realidade, o egoísmo dentro de nós que está ditando o caminho a ser seguido. Porque o objetivo a ser atingido é o proveito próprio. O foco é em si mesmo e não no outro. Então vamos dar alguns exemplos, né, desse ganho buscado e obtido através da prática do bem. O primeiro deles, para a gente falar aqui, é o assunto realmente do capítulo, que é a notoriedade, a ostentação. Mostrar para os outros o que está fazendo. Então, a pessoa, na verdade, ela deseja que os outros notem, que os outros percebam o seu ato de caridade e o admirem por conta disso. A sua busca, na realidade, é alimentar a sua vaidade, alimentar o seu orgulho, sentindo-se mais importante, mais capaz e até, muitas vezes, mais bondoso do que os outros.
né? Ele faz isso para se sentir assim. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas doam quantidades assim muito grandes de dinheiro para instituições de caridade, para outras pessoas, mas que muitas vezes também não fazem a menor falta para aquela pessoa que está doando. Então não está havendo realmente um sacrifício da parte dele. E o que ele quer é a recompensa disso, a notoriedade. Às vezes pode até fazer falta o dinheiro que está sendo dado, mas o que importa mais para essa pessoa é ser visto, é ser admirado. Outro exemplo, ganhos pessoais. A pessoa, ela deseja conquistar mais poder, mais dinheiro, mais influência, mais respeito. Ela enxerga, assim, nos atos de caridade, um meio para conquistar esse fim. A gente pode pensar, por exemplo, num candidato a um cargo público que depende de votos populares. Então ele faz uma doação, mas no fundo ele quer que as pessoas votem nele. Então a doação não é efetivamente para ajudar, mas é para ganhar o seu voto. Um outro exemplo é um executivo que deseja dar mais publicidade, mais visibilidade para sua empresa. Então ele põe na mídia que ele fez uma grande doação e todos prestam atenção na empresa dele. E aí passam a comprar os seus produtos, os seus serviços, né? E ele ganha mais dinheiro por conta disso. Então a gente está vendo aqui que os focos são sempre em si mesmo, nunca no próximo, né? Um outro exemplo é a autovalorização. Muitas pessoas elas possuem baixa autoestima, a tal ponto que elas se consideram inúteis, se consideram fracassadas, elas se consideram não produtivas. Então elas buscam na caridade um meio de contrabalançar esse seu sentimento de menos-valia. E aí elas passam a se sentir um pouco mais úteis, um pouco mais importantes. Melhor ainda se elas forem vistas pelos outros, porque esses outros passam a dar a elas algum valor que elas não tinham, que não era enxergado nelas. Então ela quer se sentir mais valorizada, então ela faz isso, está pensando nela. Outro exemplo, atenuação do sentimento de culpa. A pessoa, ela sente culpa por algum motivo. Ou ela prejudicou alguém, ou ela teve muitas oportunidades de ajudar, mas não fez isso. Ou ela foi muito gananciosa, acumulou muito mais do que era necessário para ela, etc, né? E ela busca, na prática do bem, aliviar a própria consciência, que está pesada. Mas, internamente, ela continua alimentando e usufruindo dos seus próprios vícios, fazendo muito pouco para combatê-los nas suas raízes. Ou seja, é aquele remédio paliativo naquele momento. Estou com a consciência muito pesada, então eu vou lá e faço alguma coisa. Aí minha consciência ela fica mais leve. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Não aprendi, não mudei por causa disso. Só estou querendo aliviar o meu sofrimento. Outro exemplo, o último, é o agrado a Deus, o perdão dos pecados, a eliminação das possíveis dificuldades futuras, ou das que estão passando nesse momento, né? Então, na ilusão, essa pessoa, ela pratica o bem porque ela acha que isso está agradando a Deus. Deus está me vendo, eu estou fazendo bem. E assim, ela vai obter automaticamente o perdão dos seus pecados. E vai conseguir fazer com que Deus, olhando para ela, estando feliz com ela, contente com ela por ela ter feito bem, Deus vai eliminar as dificuldades, seja aquelas que ela esteja passando no presente, ou sejam as dificuldades futuras. Como nós vemos, meus amigos, nesses casos e em muitos outros que a gente pode aqui pensar e citar, a recompensa ela vem através da conquista dos seus objetivos que agradam, que aliviam a pessoa momentaneamente. Então ela conquista esse objetivo, ela conquista a notoriedade, ela conquista um pouco de alento para sua culpa, né? Ela conquista essas questões, porém essa conquista é momentânea, porque qualquer satisfação e qualquer
alegria obtida dessa forma, ela é superficial, ela é passageira, ela não cria raízes. Porque é uma ilusão que a pessoa está vivendo. Pouco depois, passado um tempo, a pessoa volta a ficar insatisfeita, ela volta a se sentir muitas vezes vazia e ela parte para novas conquistas similares. Ou seja, vou realizar outras atividades, né, através do bem para aquietar o meu coração e os meus sentimentos que estão ainda muito intranquilos. E em muitas situações, essas pessoas, né, elas têm esses objetivos, mas elas também possuem empatia pelos necessitados. Elas também querem auxiliar essas pessoas, né? Não é puramente pensando em si. É um misto. Eu quero auxiliar, eu sei que aquela pessoa está tendo um problema e eu acho importante fazer alguma coisa para ela sair daquilo. Mas ao mesmo tempo, eu também quero sentir alguma recompensa, né? Seja por notoriedade, seja para acalmar o meu coração, uma dessas que a gente falou aí. E assim, alguma satisfação genuína, ela acaba conquistando desse trabalho, dessa atitude. Mas ela não é tão intensa, ela não é tão profunda quanto daquele que realmente se desapega de si mesmo para fazer esse bem. Então essa diferença, né, do altruísta praticando o bem e recebendo a recompensa que aqui ele fala no livro, né, de Deus, e o egoísta praticando o bem e já recebendo a sua recompensa aqui mesmo, aquilo que ele pediu. Só que aquilo que ele pediu é vazio, não preenche, e aí ele acaba insatisfeito mais uma vez. Então, falando um pouco da felicidade, né? Conforme Jesus fala nessa passagem evangélica, aquele que dá com segundas intenções, e aqui em particular nesse capítulo, aquele que dá para receber notoriedade, para receber admiração, ele já recebeu sua recompensa, mesmo que seja vazia, né? Como a gente falou, não sendo merecedor de mais nada que possa vir de Deus. São palavras aqui, né, fortes que estão nessa passagem, mas para entender que a lei natural, ela não vai trazer mais do que aquela pessoa já conquistou, porque o objetivo dela é pequeno, é egoísta. Mas aquele que se comporta com o verdadeiro, o puro altruísmo, esse sim vai receber a recompensa de Deus. Essa recompensa aqui na Terra, no momento que ele esteja aqui ainda encarnado, fazendo essas atividades, ele vai receber uma verdadeira satisfação, né? Como nós falamos, uma verdadeira alegria, que criam raízes nele, né? E que não tem nada a ver com questões materiais. É uma coisa interna, mais pura, né? Mais de sentimento. E também vai receber a atração, né, de espíritos bondosos que vêm em sua ajuda para as suas próprias dificuldades. Ele não pediu, mas ele é merecedor, porque ele está fazendo bem pelo outro, não por si mesmo. E essa recompensa também vem lá nos céus, quando a gente desencarnar, né? Porque a gente aí vai conviver com espíritos afins, em regiões mais elevadas, né? Que não tem sofrimento tão grande, onde impera mais o amor e a felicidade. Para a gente concluir essa parte, a gente pode falar assim, que o bem auxilia de qualquer forma aquele que o recebe. Independente das minhas intenções, se eu auxiliar alguém, ele vai receber isso de uma forma boa para ele. Ou seja, é independente das intenções de quem pratica esse bem. Porém, esse que faz o bem, ele vai ser beneficiado ou não, dependendo das suas reais intenções e do seu mérito. Se ele fez isso por egoísmo ou se ele fez isso por altruísmo. Uma questão importante também sobre essa questão de fazer o bem de forma altruísta, ele comenta aqui nesse capítulo, que o altruísta ele também possui uma outra característica que está relacionada com essa expressão utilizada por Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O Kardec ele define
a caridade moral como aquela que não humilha, isso é, que salvaguarda o amor próprio e a dignidade daquele que é auxiliado. Então o altruísta ele sempre procura meios de auxiliar para que o beneficiado não se sinta diminuído, não se sinta humilhado, né? Não amplie mais ainda a sua menos-valia por estar numa situação difícil, né? Não aumente a sua baixa estima devido à sua condição de necessitado. Então ele procura fazer de uma forma que não ressalte essas questões naquele que está recebendo. Ele pode, por exemplo, como ele diz aqui no livro, oferecer um serviço em que o necessitado se sinta útil e merecedor do benefício recebido. Ou seja, eu tenho uma necessidade verdadeira, não é inventada, e eu dou um serviço para aquela pessoa. E aquela pessoa faz alguma coisa que eu esteja realmente precisando e ela recebe o dinheiro, né, em troca daquilo que ela fez. Então ela se sente útil, ela não foi humilhada, ela fez e recebeu de acordo com o seu trabalho. A pessoa que está querendo também fazer o bem, auxiliar alguém, pode perguntar, assim em particular, né, sem plateia em volta, se aquela pessoa aceita determinada ajuda, né? Você aceita isso que eu estou querendo te dar? E aí você acaba mostrando para aquele que está necessitado compreensão e não superioridade, né? Eu compreendo a sua situação e gostaria de te ajudar. E não, eu sou superior a você, pega aí que você está precisando, né? Então, é diferente. Na cabeça da pessoa, isso trabalha de forma diferente. Então, eu vou dizer aqui algumas palavras de Kardec sobre essa questão. Ele fala assim: a verdadeira caridade é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em face do benfeitor. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado, em face daquele a quem presta o serviço. E ele diz: eis o que querem dizer essas palavras de Jesus. Ou seja, você vai ajudar de uma tal forma que, na verdade, a pessoa que está sendo ajudada dá a sensação de que sou eu mesmo que estou sendo ajudado, e não ela. Como, por exemplo, essa questão do serviço, né? Porque eu estou necessitado de algum trabalho, de algum serviço, e essa pessoa vai fazer, então ela está me ajudando. Então, no fundo, eu estou sendo auxiliado na visão daquela pessoa, para que ela não se sinta mal, para que não se sinta rebaixada, para que não se sinta humilhada. Isso não é enganar, isso é ter carinho, ter cuidado na hora de praticar o bem. Então, a mão esquerda, no final das contas, representa a própria pessoa que pratica o ato de caridade com a sua mão direita. Essa pessoa, ela não deve deixar que o seu personalismo, que o seu ego assumam, né, o comando da sua ação. Então ela não está deixando essa parte, né, da mão esquerda ver o que a mão direita está fazendo. E aí ela está fazendo isso com humildade e com bons propósitos. E além disso, o altruísmo, ele age sempre de forma proativa, né, o altruísta. Ele busca encontrar e atender muitas pessoas que sofrem, mas que sofrem caladas, que elas sofrem sem se lamentar, que não vão atrás de buscar o auxílio de que elas necessitam. E existem muitas por aí. Então ele procura enxergar essas pessoas que, seja lá qual for o motivo, não querem se expor, não querem ir atrás, e ele vai lá e dessa forma caridosa, né, sem humilhação, sem superioridade, vai lá e ajuda essas pessoas. O Kardec, ele chama esses casos de os infortúnios ocultos, em que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem que venham pedir assistência. São palavras de Kardec. E aqui no livro ele conta a história de uma pessoa, uma mulher, que pelo que mostra aqui é um caso real, só que ele não denomina ninguém, não fala quem é essa pessoa, mas que é uma mulher de ar distinto,
vestida de maneira simples, mas cuidada. Ou seja, uma pessoa que se vê que ela tem berço, ela tem posses, mas ela está vestida de maneira muito simples. E ela está acompanhada de uma jovem que é a filha dela, que também está vestida simples. E elas entram numa casa pobre, onde existe uma família passando necessidades. É uma mãe com seus filhinhos. E ela leva o que aquela família está precisando. Ela leva alimentação, ela leva agasalhos, por causa do frio, garantindo que as pessoas não vão passar fome, pelo menos por algum tempo, né? Enquanto ela puder ajudar, não vão passar frio. E ele fala que é interessante que ela usa o tempero das doces palavras, das palavras consoladoras, para realmente não humilhar ou não deixar essas outras pessoas com sentimento de impotência. Então ela utiliza a palavra junto com a doação para que a pessoa se sinta, aceite aquela doação, aceite aquele bem de uma maneira tranquila, serena, né? E ela fala assim, porque esses não são mendigos profissionais, ou seja, existe motivo para eles estarem passando por aquela situação. Eles não são malandros, não estão querendo se aproveitar dela. O pai dessa família está no hospital, ele está muito doente e ele teve que deixar de trabalhar e a mãe não consegue prover de tudo que aquela família precisa. E ele conta aqui que depois que ele vai na casa, aí ela se dirige ao próprio hospital e faz uma caridade ao pai, que é dizer para ele que não se preocupe com a sua família, que eles estão bem, que eles estão alimentados e que eles estão aquecidos. E qual é o nome dessa pessoa? Onde será que ela mora? Essas pessoas que estão sendo auxiliadas podem até saber o nome dela, mas não sabem quem ela é. Se ela é uma pessoa importante na cidade onde ela vive, se ela tem alguma posição social elevada, eles não sabem. Eles só sabem que para eles é uma pessoa bondosa. Aqui ele diz, é um anjo de caridade que vem auxiliá-los, né, quando eles estão necessitados. E assim ela quer se manter. Ela não precisa falar para ninguém quem ela é. E a filha dela tem vontade de ajudar. Então ela fala assim para a filha, mas não adianta você pegar as doações que sua mãe, trouxe, e você pegar e dar para essas pessoas, porque você não está fazendo o seu sacrifício. Quem fez o sacrifício de ter essas coisas fui eu, seja lá o sacrifício que foi feito, né? Você precisa fazer a sua parte, através do seu esforço. Então ela fala, você pode ir lá e você pode conversar com as pessoas, você pode auxiliar aquele que esteja doente, né? Trazer uma palavra de consolo, um carinho, porque aí você está doando um pouco de si mesma para auxiliar aquelas pessoas. E ele diz que ela é espírita. Aí ele fala assim, é espírita. E o que importa isso? Nesse momento, não importa. Não importa a religião dela. Aliás, ela não pergunta para essas pessoas qual a religião que elas professam. Ela não pergunta para essas pessoas qual a opinião delas sobre alguma questão, para aí ela ver se ela quer ajudar ou não. Não interessa. Não vem ao caso nesse momento. O que vem ao caso é auxiliá-las, tirá-las daquela situação. Então, ela não vai atrás de nenhuma aprovação, não vai atrás de nenhuma notoriedade, né, de nenhuma ostentação. E no fim ele fala que ela está na rua e uma pessoa que ela ajuda encontra ela na rua, assim, com pessoas em volta, e a pessoa quer agradecer, né, falar para ela de voz alta como ela é boa, como ela faz o bem, e ela pede para a pessoa não falar, porque ela não quer que os outros fiquem sabendo, não é esse o objetivo dela, e que ela entende o quanto ela está ajudando e que ela agradece o reconhecimento daquela pessoa, mas não precisa passar para as outras pessoas, né? Então, para concluir assim essa nossa palestra, para Deus e suas leis só conta a verdade. Não há como o ser humano ludibriar, enganar, iludir tanto Deus como as suas leis, que regem a vida, que regem o universo. Como se costuma dizer, a Deus ninguém engana.
nós somos todos transparentes para Ele. Ele sabe, né, quais são os nossos objetivos quando nós estamos fazendo as coisas. A gente sabe que a justiça dos homens ela é falha e ela é incompleta, mas a de Deus ela é perfeita, ela é completa e ela é sempre voltada para o bem e para a verdade. Então, aquele que faz o bem pelo bem, colhe realmente os bons frutos, porque é natural. Agora, os demais, que estão pensando mais em si mesmo do que no próximo, eles vão colher ilusões, satisfações passageiras e muitas vezes dificuldades e insatisfações, porque tudo aquilo que eles recebem muitas vezes é vazio, até que eles acordem dessa ilusão que eles estão vivendo e comecem a seguir o caminho do verdadeiro bem, que é o caminho do amor. Aí, meus amigos, cabe a cada um decidir efetivamente o que deseja seguir. Muito bem, depois dessas reflexões, né, vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine, a Jesus que Ele esteja conosco para que a gente consiga perceber cada vez mais essa questão no nosso dia a dia, para que a gente se torne essa pessoa melhor e aí receba essa satisfação verdadeira, profunda, que todos nós desejamos, é claro, não é que nós não queremos, mas a gente não usa a caridade como um meio para chegar lá. A gente usa a caridade pela caridade, que traz, no fundo, essa alegria, essa felicidade para a nossa vida. Então, assim, chegamos ao final da nossa reunião e eu convido todos a fazermos uma prece final. Vamos então agradecer aos espíritos do Rita de Cássia, que coordenam este nosso trabalho, pelo amparo e pela proteção que nós recebemos para que tivéssemos uma reunião envolta em muita paz e muita tranquilidade. Vamos também agradecer ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade de aprendizado que nos foi permitida e pelo seu amor incondicional que está sempre nos envolvendo. E com a permissão dos dirigentes espirituais da casa, nós damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.